Joe Biden e Donald Trump, então, conseguiram o número de delegados necessários para concorrerem às eleições presidenciais. E eles vão reeditar a disputa pela Casa Branca de 2020. E sobre essa revanche, a gente conversa agora com Lucas de Souza Martins. Ele é professor da Universidade Temple, que fica na Filadélfia, nos Estados Unidos. Ele também é especialista na política americana. Lucas, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo e já nossos agradecimentos por você compartilhar os seus conhecimentos aqui com a gente hoje. Boa tarde, muito bom falar com toda a audiência da PAN aqui neste sábado. Bom, essa revanche, de Donald Trump com Joe Biden é a nova realidade, de fato, da eleição americana, isso por conta da desistência, da candidata Nikki Haley, até uma desistência que já era algo esperado, se você também quiser comentar sobre isso, até porque não tinha como ela continuar, depois de vencerem apenas 2 primárias, mas, de fato, essa deverá ser a primeira reeleição de uma disputa à presidência dos Estados Unidos, isso em quase 70 anos. Já é possível ou ainda é cedo prever um possível resultado, então, ou com Trump saindo aí na frente? Pois é, Soraya, nós temos pesquisas que dizem que Donald Trump hoje é o favorito à vitória à presidência dos Estados Unidos, agora em 2024. Mas vamos lembrar que em março de 2020, exatamente no período em que nós tínhamos a primeira disputa entre Joe Biden e Donald Trump, ainda estávamos no começo da pandemia do Covid-19, ou seja, naquela época Donald Trump aparecia com muita força nas pesquisas, a economia americana ia muito bem, a questão internacional dos Estados Unidos, naquele momento o país não estava envolvido diretamente ou mesmo indiretamente em nenhum conflito, nenhuma guerra, e é por isso que naquele momento Donald Trump apareceu com bastante força, parecia que estava em um caminho muito claro em relação à sua reeleição. Por isso que é necessário pontuar com muito cuidado que, por mais que as pesquisas apontem hoje que o Donald Trump é o favorito à vitória, agora em 2024, este mesmo cenário se repetia favoravelmente a ele em 2020 e quem ganhou no final da eleição foi o Joe Biden, que hoje é o presidente. Por isso que é possível dizer que, por mais que o cenário atual favoreça o republicano, ainda temos muitos meses até a eleição presidencial dos Estados Unidos. Como os resultados, de fato, das eleições de 2020 podem ajudar a moldar o cenário político para essa reedição dessa disputa entre Biden e Trump? O presidente Biden ele tem já uma clareza bastante considerável com relação ao que ele precisa fazer para ganhar a eleição agora em 2024. Em primeiro lugar, ele precisa conquistar novamente o apoio de eleitores que ele teve em 2020, como é o caso, por exemplo, dos afro-americanos, das mulheres, dos latinos, que são eleitorados em que o Joe Biden, em 2020, ele foi muito bem, até pelo cenário político que existia nos Estados Unidos naquele momento. Agora, quando nós analisamos as pesquisas eleitorais que estão saindo agora neste mês de março, nós vemos que nestes grupos eleitorais específicos, o Joe Biden ele pode até estar vencendo, mas por uma margem muito pequena. Então, ele está perdendo apoio nestes grupos que são cruciais a ele. E é por isso que quando nós analisamos o discurso do Estado da União, que foi o momento em que o presidente teve essa visibilidade eleitoral pelo cargo de presidente, fez o discurso ao vivo, com todas as TVs americanas transmitindo, em frente ao Congresso Nacional americano, ele fez vários comentários que têm a ver exatamente com estes eleitorados que são fundamentais para que ele vença novamente a corrida à Casa Branca. Todos eles receberam apelos, digamos assim, os afro-americanos, com menções a heróis do movimento dos direitos civis nos anos 60, até mesmo os árabes, os eleitores árabes americanos, ouviram também palavras de Joe Biden a respeito da solução de 2 estados no Oriente Médio. Então, o que nós temos hoje é uma clareza, principalmente por parte dos democratas, a respeito de quais grupos sociais devem ser atingidos para que Joe Biden possa vencer esta eleição.
enfrentando problemas para tentar convencer uma parte do seu eleitorado, principalmente os jovens, né? O senhor acredita que os dois candidatos podem ter problema aí com eleitores que basicamente vão ser chaves aí para esse resultado da disputa? Sem dúvida, e cada candidato tem a sua dificuldade, tem o seu desafio especificamente. No caso do Donald Trump, a situação dele é no sentido de que pelo menos um terço do Partido Republicano não está tão empolgado, digamos assim, com a sua candidatura. E não é à toa que a Nikki Haley teve os seus resultados, teve a sua parcela dentro das primárias republicanas. E este grupo que votou na Nikki Haley, que encontra um acolhimento na antiga candidatura de Nikki Haley, não enxerga com tanta confiança, com bastante empolgação eleitoral, digamos assim, a candidatura do Donald Trump, o que representa o Donald Trump. E é por isso que, para vencer esta eleição, o Donald Trump precisa fazer um apelo a esses eleitores que são republicanos, que são historicamente ligados ao seu partido, mas que ainda não estão confortáveis com uma nova candidatura do ex-presidente Donald Trump. No caso do Joe Biden, são esses grupos especificamente que ele precisa não só convencer para o lado do governo, mas também ele precisa motivar as pessoas a ponto de que possam sair de suas casas e que votem no presidente. Este é um ponto fundamental na eleição norte-americana, porque, ao contrário do Brasil, nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. E quando grupos especiais que são fundamentais em uma eleição como essa ficam nas suas casas e não participam do processo eleitoral, quem tem um eleitorado mais fiel, uma base mais solidificada, como é o caso do republicano Donald Trump, acabam tendo vantagem com relação a este processo. E é por isso que o trabalho hoje do Joe Biden, o trabalho hoje do presidente dos Estados Unidos é exatamente investir e lutar contra apatias que existem nesses eleitorados que ele precisa trabalhar. Até essa mesmo seria a minha próxima pergunta, né? Haley já declarou que não vai apoiar Trump, né? Cabe a ele, até ela falou, né, conquistar seu próprio eleitorado, os votos das pessoas que não apoiaram, porque ela conquistou ali, atraiu cerca de 20% dos eleitores republicanos que não querem Trump. E daí essa questão, né? As pessoas sabem, não quero Trump, não quero Biden, então simplesmente não vou votar, né? E isso pode, de fato, gerar um resultado negativo. Existem estados chaves e grupos demográficos aí que podem desempenhar papel decisivo nesse resultado? Sem dúvida, e mais uma vez, vamos lembrar do sistema eleitoral americano em que, diferentemente do sistema brasileiro, uma pessoa tem um voto e quem recebe mais votos ao final do processo acaba ganhando a eleição. Não é assim que funciona aqui nos Estados Unidos. A eleição funciona basicamente no número de delegados que você obtém na sua bolsa de votos, digamos assim, e isso faz com que você consiga atingir a presidência dos Estados Unidos. Nós já tivemos 2 casos na história dos Estados Unidos em que um presidente que foi eleito não recebeu a maioria dos votos, do voto popular. Foi o caso do Donald Trump em 2016, foi o caso da primeira eleição do George W. Bush contra o ex-vice-presidente Al Gore. E é por isso que, como a Soraya comenta bem, nós temos estados que são fundamentais. E é aí que nós temos a participação dos swing states, os estados pêndulo, dos estados que normalmente podem até votar nos republicanos em uma eleição, na próxima eleição acabam votando em outro partido, nos democratas, e é por isso que nós temos que prestar atenção em estados que são essenciais nesse momento, como, por exemplo, a Geórgia, o estado do Arizona, o estado da Pensilvânia. Estes 3 serão fundamentais. Não está claro ainda quem serão os vencedores nestes estados, porque alguns estados são absolutamente previsíveis. Normalmente a Flórida sempre se inclina aos republicanos, o caso da Califórnia, que praticamente sempre se inclina aos democratas, também é o caso de Massachusetts. E é por isso que a centralidade da nossa atenção, dos analistas, é sempre o estado pêndulo, o swing state. E nesse caso, vamos olhar para eles, vamos olhar para estados como Geórgia, como Arizona, como Michigan. São vários que estão aí nesta equação e que serão fundamentais.
Sobre o cenário das eleições norte-americanas, conversamos com o professor Lucas de Souza Martins, professor da Universidade na Filadélfia e também especialista de política americana. Lucas, mais uma vez, muito obrigada por todas essas informações e esclarecimentos para a gente poder entender um pouquinho do que vai ser esse cenário das eleições daqui para frente. A gente ainda tem muita conversa até lá, né? Muito bom falar com você, Soraya, também com os nossos amigos da PAN. Bom fim de semana. Obrigada, igualmente.